crise da carne continua, né? Nesta terça-feira, Hong Kong e Suíça se uniram à União Europeia. A China e o Chile decidiram proibir por tempo indeterminado a importação de carne brasileira. No ano passado, Hong Kong, só para a gente ter uma ideia, liderou as importações de carnes e derivados brasileiros, com compras de 1 bilhão 850 milhões de dólares. Por outro lado, a Coreia do Sul decidiu retomar a compra de carne de frango. Aqui no Brasil, o noticiário de hoje, né? O ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, visitou um frigorífico no Paraná. Já o presidente Michel Temer voltou a falar da crise e apontou que o alarde da Operação Carne Fraca causou um embaraço econômico ao país. Nós separamos um trechinho do que ele disse nesta manhã. Reginaldo, coloca aí. Toma liberdade de mencionar alguns números, porque nada como mencionar números para verificar a insignificância do fato, não é? Insignificância que, devo dizer, também não deve ser patrocinada, porque se há desvios, os desvios devem ser apurados como estão sendo apurados. Ô Vera Magalhães, os números da operação são significantes, na sua opinião? Pois é, tem um grande vão entre insignificância e aquilo que a gente viu na sexta-feira. A gente tem que ver a verdade em que nível está entre os dois polos, né? O presidente, ele mesmo se corrigiu, já disse ali, não se pode falar insignificantes. Ele viu que estava prestes a perpetrar mais uma gafe e aí voltou atrás, falou, não se pode falar que é insignificante, mas tem que ver direito. É isso, tem que ver direito do que se trata. O ministro hoje está fazendo esse périplo por frigoríficos. O problema é que isso foi avisado, né, com antecedência. Então, todo mundo pôde se preparar para essa inspeção. Poderia ser uma incerta, né? Não foi uma incerta, foi avisado na véspera, todo mundo pôde se preparar e a verdade é que está todo mundo na defensiva. Eu ainda estou esperando a PF voltar à carga. Informação aqui para o ouvinte do 3 em 1, que eu conversei agora no Ministério da Agricultura. O diretor-geral da PF, Leandro Daello, está agora com o secretário executivo do Ministério da Agricultura. Não está com o ministro, porque o ministro está justamente viajando neste périplo. Então, eles estão reunidos, devem conversar sobre o que há de provas, o que há de evidências, o que há de laudos, e aí a PF deve voltar a se manifestar. Dentro da própria corporação, começa a haver questionamentos, tá? O delegado está sendo questionado pelas associações de agentes e peritos da PF, que acham que ele foi, sim, precipitado, que usou um tom elevado demais para o que há ali. Então, o delegado está um pouco na berlinda até internamente. Vamos ver disso tudo, gente, no final das contas, o que se pode dizer. Os produtores e o ministro insistem que, por exemplo, a coisa do papelão é uma barbeiragem atroz e o Grampo falava de embalagens e eles misturaram alhos com bugalhos. A conferir. A gente sabe que isso vai causar um problema sério. Só em Santa Catarina, onde o ministro foi hoje, um dos lugares em que ele foi fazer incerta, estava havendo um recorde de exportação este ano de suínos e de frango, que agora já vai ficar abalado com a operação. Vamos ver. E você, Andreasa, no caso que a Vera se referiu, né, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, né, o presidente, o Carlos Eduardo Sobral, ele disse que houve um erro de comunicação da PF ao comunicar que a operação foi a maior da história. Ele defendeu, porém, que o fato das investigações terem durado 2 anos não indica que houve um risco à saúde dos consumidores. Ele falou isso hoje. E você, como é que você se coloca nessa questão? Bom, ontem eu me coloquei claramente fazendo uma revisão ante a histeria em que eu mesmo entrei na sexta-feira. A questão se coloca rapidamente no campo técnico, né? Diante do estardalhaço que a Polícia Federal fez, a questão é se ela tinha embasamento técnico para fazê-lo. Porque o que existe hoje é a sociedade, o brasileiro desinformado a respeito, tá? Então, eu queria abrir aspas aqui, porque é muito importante, por uma nota divulgada, a Vera fez referência rapidamente, pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, tá? Eu vou destacar alguns trechos que são muito esclarecedores e importantes.
A APCF reconhece o valor da Operação Carne Fraca, mas lamenta profundamente que a participação dos especialistas da corporação em análise de fraudes alimentares não tenha sido devidamente empregada durante a condução das investigações. A abordagem quase exclusiva de provas contingenciais deu aos responsáveis pelo comando da operação a equipe que tudo poderia ser concluído de imediato e sem qualquer dúvida, apenas com aquilo que se chama Pena, probleminha aqui na comunicação com o nosso Andreasa. Vai você, Madureira, sobre essa questão da carne. Não, pois é, o que eu acho é o seguinte, eu não sou perito, não sou especialista em vigilância sanitária, eu sei comer carne de vaca, né? E sei também quando ela está podre no supermercado. O problema é o seguinte, o núcleo dessa questão e isso até agora não foi refutado por ninguém, funcionários públicos federais foram cooptados / corrompidos para fazer vista grossa na vigilância, na verificação da qualidade, né, da capacidade de consumo de proteína animal. Isso aconteceu. Para isso, a Polícia Federal averigou 2 anos. Quer dizer, para agentes da Polícia Federal, esse não é um assunto novo. Já vem sendo trabalhado, analisado, investigado há 2 anos. Então, eu com relação a isso, eu estou bastante tranquilo, porque o que eu quero saber é o seguinte, que essas autoridades corrompidas fizeram ou deixaram de fazer, quais foram as consequências desses atos com relação a comércio de carne estragada, seja de suíno, ave ou carne de vaca. Eu acho que é isso que tem que ser investigado. Agora, nenhum brasileiro agora vai virar especialista em análise de qualidade de carne animal. Eu acho que a questão que foi colocada foi essa, pagou-se, corrompeu-se para que se fizesse vista grossa. E as consequências estão aí. As consequências são essas que não poderia se imaginar outra coisa. Todos os países evitando de comercializar, de comprar carne brasileira. O Andreasa, o contato restabelecido, você falava aí da Federação Nacional dos Policiais Federais, né, dessa agência criticando. O que você... Pode concluir a tua informação. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa do texto da Até Associação a parte em que eles lamentam que tenha sido feito com base em provas contingenciais. Isso, aí depois eles continuam. A atuação adequada dos peritos criminais federais nas demais etapas do procedimento investigatório, e não apenas no seu início, na sua deflagração, teria propiciado a correta interpretação dos dados técnicos em apuração, assim como a definição dos procedimentos técnicos... Oi. Eu queria só pedir para você falar um pouquinho mais próximo do microfone, que o som ficou muito baixinho. Tá. Dos procedimentos técnicos científicos necessários para a materialização de crimes de fraude alimentar, eventualmente cometidos pelas indústrias sob suspeição. A Polícia Federal tem, aqui resumindo o que eles dizem, tem 27 peritos criminais federais com formação em medicina veterinária, muitos dos quais com vasta experiência profissional na área de fiscalização e de análise sanitária, além de dezenas de outros especialistas em áreas de química, farmácia, bioquímica, etc. O que eles estão dizendo aqui é que esse contingente existe e não foi adequadamente utilizado pela Polícia Federal nessa operação. E isso é muito grave, porque não é um caso de corrupção comum como a Lava Jato está acostumada. Lida diretamente com o consumo, com a vida das pessoas, pode gerar pânico, é preciso se embasar tecnicamente.
Pois é, eu falei aqui de manhã que a polícia... quando eu elenquei várias coisas que a Polícia Federal tinha de responder, e não porque eu acho que ela fez espetacularização ou que ela foi imbecil, como chegou a xingar o ministro, ou nada disso. É porque realmente a bola agora está de volta com ela. O que ela apontou na sexta foi refutado e ela tem de sustentar. Uma das coisas é essa, que só a carne de um dos frigoríficos, um dos 21 apontados como irregulares, teria sido alvo de uma vistoria realmente no produto. O resto seria só fruto de interceptação de conversa telefônica. Conversa telefônica que é sujeita à interpretação, como a história do papelão. Que eles interpretaram que estavam falando de misturar papelão à carne e os produtores e o governo sustentam que eles estavam falando só das embalagens. Então isso também tem de ser refutado pela PF. Eles têm de dizer se existe realmente um nível aceito pela vigilância sanitária de ácido ascórbico, por exemplo, que pode ser misturado à carne ou não, em nenhum nível aceitável. Aliás, também tem um silêncio muito grande de outros órgãos. Só o Ministério da Agricultura está falando, cadê a Anvisa? Por que a Anvisa ainda não se manifestou a respeito desse caso? Já que envolve a saúde pública das pessoas. O que ela está fazendo para verificar a segurança da carne? Cadê o Ministério da Saúde? Cadê o ministro da Saúde, que é de um estado diretamente envolvido nessas acusações? Cadê o ministro Osmar Serralho, que ainda não veio a público explicar direito a citação dele naquele grampo? Tem muita gente quieta. Cadê o Itamaraty, que não está nessa negociação dos embargos? Oi, Andreasa, não está dando para te ouvir. Fala. Preocupação muito grande com o mercado internacional, né? E pouquíssimo com o consumidor brasileiro, que é aquele que representa a maior parte do movimento dessa carne. 70%, só pra gente ter uma ideia, né? Vai, Madu. Agora, fala, Madu. Não fala, André, pode falar. Não, porque só para completar, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais pode até ter aí nessa nota deles alguma motivação política, alguma disputa política, mas o que eles estão dizendo aqui é categórico. A PCF tem o dever de esclarecer publicamente que as afirmações relativas ao dano agudo à saúde pública, divulgadas por ocasião da deflagração da Operação Carne Fraca, não se encontram lastreadas pelo trabalho científico dos peritos criminais da Polícia Federal. É uma barbaridade isso, minha gente. Vai, Madureira. Eu só reitero o que eu estava dizendo, existe aqui o CIPA, quando você compra qualquer pedaço de frango, pedaço de queijo, carne, tem aquele selinho redondo lá, serviço interministerial, se não me engano, de produtos agroindustriais. E esse que nós pagamos, é o serviço que tem que ser feito de fiscalizar a qualidade dos alimentos. O que aconteceu? Aconteceu que fiscais desse órgão aí foram devidamente comprados, receberam dinheiro para fazer vista grossa sobre a qualidade do negócio. Se mais uma corporação brasileira, se eu não conhecia, o Brasil tem corporação a dar com o pau, está reclamando que não foi chamada, né, para averiguar a procedência das acusações. Cara, a acusação não, Madureira, que existe isso não é uma coisa qualquer, Madureira. Claro que eu não estou dizendo uma coisa qualquer, meu amigo. Eu estou dizendo só o seguinte... São os peritos, Madureira, são os peritos, pô. São peritos, mas os caras que estavam lá no Ministério da Agricultura também são peritos. São peritos pagos para fazer o seu trabalho, para proteger a sociedade. São fiscais, Madureira, não são peritos. É diferente, Madureira. Cara, são fiscais, inclusive nomeados politicamente. Não, mas devem ter concurso. Isso é sofisma. Fiscal e perito são profissionais qualificados para avaliar a qualidade. Como assim? Ué, do Ministério da Agricultura são, Andreasa, são da Vigilância Sanitária. Pelo amor de Deus. São. Agora vem mais uma corporação. Fiscal nomeado politicamente com padrinho? Dentro da própria corporação. Bidu, eis a questão, eis o Buziles. Pô. Eu acho o seguinte... Essa é a questão.
Não, é lógico que houve corrupção, ninguém está negando que tenha havido. A gente tem que saber a proporção disso, se é um escândalo restrito a um período específico dentro desses 2 anos e restrito a um produtor menor que vendeu carne num território circunscrito, por exemplo, no Paraná, eu acho que eles devem sim mais esclarecimentos, porque pareceu, no primeiro momento, que toda a carne vendida em todo o território nacional e internacional tá zoada. Foi isso que pareceu, gente. Desculpa, pareceu um cenário de descalabro de carne podre no Brasil. Foi isso que a Polícia Federal vendeu. Toda a população, né? Todo mundo. Eu tô comendo carne até hoje. Eu sou super carnívora, entendeu? É uma coisa que diz respeito a cada um de nós, é no interesse de cada um de nós. Eu quero saber se meu filho pode comer um bife sem ir para o hospital. A nossa restrição aqui não é a mesma de blogueiro maluco, PT, por exemplo, que está falando que tem um complô dos Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Não é nada disso que se trata. A Polícia Federal é uma instituição séria, mas a gente tem de saber se esta investigação especificamente, que foi anunciada com alarido, como a maior da história da PF, está embasada tecnicamente para chegar às conclusões que ela chegou no seu dia 1. No dia 1, a Polícia Federal vendeu para todos nós que a carne brasileira é pior do que um filme do Tarantino. É isso? É disso que se trata? Porque agora, pessoal, do que eu estou falando, e eu acredito nisso, sei que vocês acreditam, na compreensão pública, na generalização, no modo como as informações ou a desinformação chega à sociedade, tá? Então, o que era uma operação contra um grupo de fiscais criminosos virou, para o senso comum, a criminalização da produção de carne no Brasil. Não é a intenção da Polícia Federal, mas o modo como o negócio foi comunicado leva a isso. A maior operação da história. E daí? Desde quando o tamanho da operação é chancela para que não se possa errar? Aliás, para usar o senso comum, desde quando o tamanho é documento, desde quando o tamanho da operação é garantia de eficiência do troço? Sabe, esse tipo de espetáculo, isso é espetáculo. A maior operação da história não contribui em nada para um assunto que é seríssimo, que é a carne que o brasileiro está comendo. São 21 os frigoríferos nesse momento sob suspeita, 3 dos quais estão interditados, num universo de quase 5 mil. Então, minha gente, não é, como é que o presidente falou, insignificante? Isso. Não é insignificante, mas é um número marginal. E desde sexta-feira, a repercussão desse troço é como se não houvesse uma carne pendurada no açougue brasileiro que prestasse. É isso que aconteceu no Brasil. E isso tem nome, isso é desinformação. Madureira, vai você rapidamente para a gente mudar de assunto aqui. 2 ou 3 frigoríficos, Andreasa, em 5 mil, depende muito da quantidade que esses frigoríficos representam no conjunto, na produção. A questão que está sendo discutida não é com relação ao produtor. Os produtores é uma coisa, vamos por partes, né? Com trocadilhos, por favor. O problema, abate e frigorificação é outra etapa, e venda, varejo é outra etapa. Os varejistas, mesmo os atacadistas, os produtores não tem nada a ver com a história. Mesmo os produtores até têm o grande mérito, conseguiram derrotar a febre aftosa no Brasil, que dificultava muito as nossas exportações. Agora, o que se está querendo averiguar e discutir são os grandes abatedouros e os grandes frigoríficos, que por acaso são empresas praticamente duopolistas, né? É um duopólio, 2 grandes empresas, sendo que uma é a maior do mundo e que cresceu de maneira súbita e suspeita. Essa é a questão.